Bem-vindos, pessoal, nossa parte 2 aí do resumo de ressuscitação cardiopulmonar e parada cardiorrespiratória. Hoje a gente vai falar sobre os ritmos de parada não chocáveis, certo? Não deixem de se inscrever aí no nosso canal, não deixem de nos seguir nas redes sociais, principalmente no meu Instagram, onde eu vou postar um vídeo, né? Já devo ter postado talvez, um vídeo sobre como visualizar se tem pulso ou não. A ESP é uma parte importante, são pacientes mais graves, normalmente evoluem com uma pressão muito baixa, certo? Difícil de palpar, e vai fazer uma sincronia aqui com esse vídeo. No vídeo passado, na parte 1, a gente falou sobre taquicardia ventricular sem pulso e FV, certo? São ritmos chocáveis. Hoje nós vamos focar na AESP, que é a atividade elétrica sem pulso, certo? É um ritmo mais aberrante, vamos dizer assim, né? No guideline, nos nossos livros, na teoria, a gente entende que é qualquer ritmo que apareça no monitor que não tenha pulso, mas de forma na prática, né, a gente consegue enxergar um ritmo dessa semelhança aí, uma coisa mais bradicárdica, com o QRS mais alargado, sem onda P, sem onda T, correlacionando com esse QRS. Esse ritmo normalmente evolui em pacientes graves, certo? Pacientes com condições clínicas desfavoráveis, sem pulso. O próximo ritmo, também não chocável, é a assistolia, que o nosso cuidado maior vai ser o protocolo cagada, certo? É para a gente ver se não fez a cagada de dizer que o paciente estava em assistolia de fato, sem pulso, sem checar antes os cabos, as derivações e os ganhos, certo? Cabos, cagadas, K, o GA, né, de ganhos, e as derivações, o DA. Então, toda vez que a gente vê uma assistolia, a gente tem que lembrar de checar isso daí. Eu já passei por um paciente que estava grave, né, que estava bem ruinzinho, e ele tinha acabado de fazer uma radiografia de tórax. E o rapaz, o técnico, ele tirou os eletrodos e não colocou de volta. Então, quando eu passei assim de relance, eu vi, eita, poxa, evoluiu com a sistolia. Mas não, foram só as derivações que tinham saído e não tinham sido reposicionadas. Ambos os ritmos, eles são ritmos não chocáveis. Mas eles são ritmos importantes e talvez mais importante do que determinar esses dois ritmos e não chocar o doente, né, a gente vai ter que saber as causas que levaram a essa parada cardíaca. Então, com a nossa analogia lá do computador, esses dois ritmos aqui, a gente não adianta ficar tentando reiniciar o coração, reiniciar o computador. Porque aqui está faltando uma memória, está com a placa-mãe queimada, está com o cabo de fonte de energia não está ligado. Então a gente tem que resolver o problema para que o computador volte a funcionar. Então a gente tem que resolver o problema para que o coração volte a funcionar. Então, o mais importante dessa aula é saber o que leva a uma parada cardiorrespiratória nesses dois ritmos. E são aqueles famosos 5Hs e 5Ts. Vamos discorrer aqui basicamente sobre ele durante esse vídeo. Primeira causa dessas paradas são tóxicos, certo? Quando eu falo tóxico aqui, eu não estou falando sobre chumbinho, sobre veneno, certo? A gente em ambiente hospitalar, em UTI, os nossos tóxicos aqui vão ser aquelas medicações que a dose separa entre dose medicamentosa e dose tóxica, certo? A dose terapêutica e a dose tóxica. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente vai entubar um doente ou vai, enfim, fazer uma anestesia em um doente e essa medicação que a gente usa nessa sequência rápida, por exemplo, ela deprima cardiorrespiratoriamente esse doente. Então, por exemplo, um midazolam da vida, um fentanil que a gente faça de forma até pesando a mão, ele pode evoluir, esse doente pode evoluir com as consequências que a gente não quer que causem. Então a gente tem que ter cuidado e esses tóxicos, eles são facilmente detectáveis, né? A gente acabou de fazer a medicação, o paciente evolui de forma desfavorável. A gente aumentou a vazão de uma medicação, o paciente apresenta algumas repercussões clínicas, geralmente cardíacas, né? Cardiovasculares. Então a gente imediatamente deve fazer redução de dose ou então, inclusive, usar os antídotos. Tá? São facilmente diagnosticados e raramente, né, acontece, mas acontece. Próximo T que a gente vai ver é o tamponamento cardíaco, também muito difícil de acontecer em ambiente de UTI. Mais fácil de ocorrer em pacientes que acabaram de chegar de um trauma, na urgência, na emergência, trauma contuso de tórax que evoluiu com derrame pericárdico importante e levando a um tamponamento cardíaco. O coração simplesmente não consegue se movimentar de forma adequada devido a esse líquido que tem no pericárdio. A conduta aqui seria o quê? Fazer a drenagem pericárdica, né, com o uso do ultrassom na borda inferior do externo. Muito raro de acontecer em UTI. Na nossa reunião, inclusive, a gente comentou sobre a pericardite, né, que leva a um derrame pericárdico.
mas também muito difícil de levar um tamponamento, uma vez que normalmente esse paciente é cardiopata, a gente já acompanha com eco, já vê, já faz algumas medicações para diminuir e acompanha, né? A gente pode chamar um torácico, por exemplo, para caso esse derrame seja um pouco mais extenso e tenha esse risco. Então vamos começar aqui a falar sobre IAM, né, que é o trombo cardíaco, nosso terceiro T, e TEP, o tromboembolismo pulmonar. Esses dois, eles são talvez mais comuns de acontecer, mas eles também são muito difíceis de serem diagnosticados durante uma parada cardíaca, para a gente bater o martelo e dizer que a culpa é deles. São situações que talvez o paciente tenha algum pródromo, né? Ele tem um trombo venoso, ele tenha talvez ele esteja na unidade de terapia intensiva cardíaca, enfim, mas fica muito complicado da gente tratar com o trombolítico, por exemplo, durante a parada cardíaca. É muito difícil da gente ter essa certeza. Alguns médicos, alguns grupos, eles estão estudando formas de diagnosticar TEP durante a parada cardíaca com o uso de ultrassom, com sinais indiretos, sinais do coração direito, sinais da veia cava. Inclusive, eu já tive a oportunidade, a gratificação de estudar com algum deles. E fica o convite, caso vocês estejam vendo esse vídeo, fica o convite para participar do nosso grupo do suporte intensivo, agregando valor com essas aulas. Vai ser muito importante, inclusive, para a gente ter uma base boa. O ultrassom é muito importante para o intensivista, uma vez que é um exame inócuo, não tem radiação, não é invasivo e fornece muitos dados importantes. Então fica aí o convite. Bom, agora vamos começar a falar sobre realmente o que pode acontecer no ambiente hospitalar, né, que de fato acontece, mas com mais prevalência, que é justamente o último T e os dois primeiros Hs, a hipotermia, hipovolemia e a tensão pulmonar, o pneumotórax. Pneumotórax e a hipovolemia, eles acontecem com sinais muito claros que o paciente está evoluindo mal. A gente tem muita taquicardia nesses doentes, a gente tem pressões arteriais diminuídas, refratárias a um tratamento com soroterapia, com medicamento, droga vasoativa. A gente não consegue tratar, a gente não consegue reverter essa pressão baixa e essa taquicardia compensatória, justamente porque o doente não consegue encher o ventrículo esquerdo de sangue para poder ejetar para o corpo. Ou ele está hipovolêmico, né? Está perdendo sangue, melena, hemorragia digestiva alta, como no caso clínico, ou justamente porque ele está fazendo essa tensão pulmonar e reduzindo o retorno venoso para o coração. Então essas duas situações, elas dão sinais importantes previamente, elas são detectadas de acordo com os sinais que o doente tinha previamente. Por exemplo, ele fez um acesso central, ele já estava sangrando, já estava apresentando uma melena, uma hemorragia digestiva alta, certo? A gente tem que tratar de forma prévia essa sintomatologia para que não deixe evoluir de forma desfavorável com uma parada. Mas caso evolua com uma parada, quais seriam as nossas condutas aqui? A punção de alívio no pneumotórax e a reposição volêmica ou de sangue na hipovolemia. Já a hipotermia, certo? A hipotermia a gente vai também ser um pouco mais difícil de encontrar, mas já acontece mais em pacientes muito sedados, certo? Normalmente o paciente hipotérmico, aquele paciente que está muito sedado, com metabolismo muito baixo, ele começa a apresentar hipotermia, 35, 34, 33 graus, podendo inclusive reduzir e evoluir com parada cardíaca. Tá? Outra situação importante também na hipotermia são pós-operatórios, certo? Cirurgias, às vezes, o paciente é muito sedado, ele pode vir com muita hipotermia, tá? E normalmente pós-operatórios, a gente tem que aquecer bem o doente. Então ele já vem, às vezes, com manta térmica, tá? Então a gente tem que ficar de olho nessa condição também nos pós-operatórios, principalmente para não evoluírem com a ESP e a sistolia por conta disso. Por fim, não menos importante, nós temos aí 3 causas, certo? 2 são muito próximas uma da outra, então a gente acaba agrupando, que é justamente a hipercalemia e a acidose, certo? Uma causa consequência da outra, a gente vai falar um pouco mais sobre elas quando a gente for falar de gasometria. E a hipocalemia, certo? A hipocalemia acaba sendo uma coisa mais rara, já vi pacientes evoluírem com parada cardíaca devido à hipocalemia, chegou a admissão mesmo, paciente oncológico grave, 2,1 de potássio, evoluiu para parada cardíaca, fizemos até potássio intravenoso, voltou, mas enfim, desfecho desfavorável. Já a hipercalemia e a acidose são aquelas causas de assistolia e AESP muito comuns em pacientes muito graves. Pacientes que têm disfunção de múltiplos órgãos, pacientes que têm insuficiência renal, pacientes que já estão ali em fase terminal, aquela complicação de várias comorbidades
esses pacientes costumam evoluir com acidose do sangue e com piora da função enzimática, piora da função celular. São comuns em pacientes que a gente chega no plantão e, poxa, esse paciente está muito grave, certo? Então a gente já sabe que se evoluir com uma parada cardíaca, a gente já fica de olho nessa causa. Tratamento para essas causas, hipercalemia e acidose metabólica, é justamente fazer o bicarbonato de sódio, certo? Diferentemente dos outras, todas as causas, aqui a gente tira o doente da parada cardíaca usando um bicarbonato de sódio. A gente alcaliniza um pouco o sangue para tentar tirar o doente dessa situação e trata a causa da acidose depois, trata a hipercalemia depois. Uma medicação que a gente pode usar também aqui é o gluconato de cálcio para dar uma estabilizada na membrana e melhorar um pouco, talvez, a evolução eletrocardiográfica, eletrofísica, vamos dizer assim, desse coração. Então, nesses casos, a gente usa bicarbonato de sódio e gluconato de cálcio. Tá? Nos outros, eu não vou usar bicarbonato de sódio no paciente com tóxico, por exemplo. Por fim, não menos importante, nós temos a hipóxia. Essa condição é uma condição extremamente, vamos dizer, triste de evolução. O paciente com Covid, por exemplo, ele tem uma péssima relação pulmonar, uma péssima troca pulmonar e evolui com hipóxia. Então o paciente fica com insuficiência respiratória, o paciente entra em cianose, o paciente perde função celular devido à falta de oxigênio. Mas são muito raras de acontecer uma parada cardíaca devido a essa hipóxia por lesão diretamente no pulmão. O que é mais comum de acontecer, apesar de também ser raro, mas mais comum de acontecer hipóxia é por obstrução de via aérea. Então, às vezes, chega uma criança que engoliu uma moeda, uma criança que engoliu uma bola de gude, na urgência ela faz hipóxia por lesão, por obstrução da via aérea. E em ambiente de UTI, não vai engolir moeda, não vai engolir bola de gude, mas ela pode simplesmente obstruir via aérea por causa de uma secreção, um catarro, uma rolha, né, que a gente chama. Então, às vezes, os pacientes, não é comum, mas pode acontecer, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma condição extremamente péssima para o plantão, não é nem só para o doente. Algumas vezes o paciente pode dar uma tosse que seja, por mais bem aspirada que esteja essa via aérea, por mais limpa que ela esteja, né, que esse tubo, esse traqueóstomo esteja lá tranquilo, uma tossida que o paciente dá às vezes é fatal porque desloca uma rolha, desloca uma secreção lá de baixo da artéria brônquica e simplesmente obstrui o tubo e o paciente evolui rápido para uma parada cardíaca. A hipóxia é uma condição que lesa as células cardíacas muito rápido. Então, geralmente, é um paciente completamente diferente do caso da acidose, da hipercalemia. Às vezes é um paciente que está tranquilo no leito, que está em evolução para alta, hospitalar, mas às vezes é um paciente, por exemplo, neurológico, como do caso clínico que a gente viu no vídeo passado, que ele não consegue nem se movimentar, coitado, ele não consegue expressar que está com falta de ar, ele não consegue chamar por ajuda, e esse paciente simplesmente deve estar prostrado lá no leito, comatoso, faz uma tosse, obstrui via aérea e ele evolui rapidamente com cianose e parada cardíaca por hipóxia. Certo? Então, esse paciente, se ele estava tranquilo, se ele estava sem problema nenhum, a gente já tem que chamar o carrinho, chamar ajuda e já pedir um tubo ou um traqueóstomo novo para fazer essa via aérea ficar pérvia novamente. Então, lembrando, certo? Só para recapitular, porque mais importante do que diagnosticar uma ESP e uma sistolia é diagnosticar o motivo dessa parada cardíaca. Tóxicos, medicamentos, a gente tem que usar os antídotos. Tamponamento cardíaco, nós vamos drenar esse pericárdio. Trombo e AM, né, e TEP, a gente vai fazer os trombolíticos, caso você consiga, né, identificar de fato que é um desses dois. Tensão pulmonar, pneumotórax, vamos drenar esse tórax, fazer a punção de alívio. Hipotermia, aquecer o doente. Hipovolemia, tratar com solução cristalóide ou próprio concentrado de hemácias. A hipocalemia seria a reposição do potássio. E a hipercalemia, as medidas para hipercalemias, solução polarizante, fazer Lasix, Sorcal, se precisar faz diálise, certo? A gente vai ver um pouco mais sobre isso quando a gente falar sobre os distúrbios hidroeletrolíticos. Lembrando sempre de fazer o gluconato de cálcio, em caso de parada cardíaca, ou de alterações eletrocardiográficas, onda T e tal, que a gente vai ver nas próximas aulas. A acidose é tirar o paciente, né, juntamente com a hipercalemia, nós vamos fazer o bicarbonato de sódio.
também usar o gluconato de cálcio, certo? Lembrando que uma é causa e consequência da outra, então sempre trata os dois juntos. E a hipóxia é garantir a via aérea desse doente, deixar ela pérvia novamente. Lembrando isso daqui, nós vamos agora tratar o nosso doente pós-ressuscitação. A gente tem que ter uns cuidados, não é só ressuscitou, tá tranquilo, vamos voltar ao resto do plantão. Não, a gente tem que ter alguns cuidados pós-PCR, que é justamente ver se essa via aérea vai contar a definitiva, se a gente vai precisar mudar alguma coisa, se a gente vai poder deixar ele respirando tranquilo. Às vezes foi uma arritmia maligna, o paciente voltou logo, não rebaixou, não teve desconforto ventilatório, a gente pode até optar por não intubar esse doente. Manejo hemodinâmico, você vai precisar de droga vasoativa, reposição volêmica, balão intraórtico, ECMO. Sempre a gente tem que fazer um ECG, não necessariamente fazer os demais, certo? Um ECG porque o ARRA mesmo, ele diz que cerca de quase 60% a 70% dos pacientes evoluem com lesão coronariana, então a gente tem que se preocupar com isso. E outro cuidado que a gente pode utilizar é a modulação terapêutica de temperatura, MTT, que consiste basicamente em reduzir de forma paulatina, né, de acordo lá com os delta de tempo que tem bem descrito. Dá quase outra aula só de cuidados pós-PCR, mas aqui a gente resumiu bem. É deixar a temperatura em níveis mais baixos para diminuir esse metabolismo, para o paciente poder se recuperar de forma mais adequada, proteger a parte neural. Então, entre 32 e 36, das próximas 12 a 24 horas. Principalmente está bem recomendado em paradas, ritmos chocáveis, TV, FV extra-hospitalares, mas podem ser utilizadas em ambiente intra-hospitalar com a ESP e a sistolia também. Muito bem, voltando aqui para finalizar os nossos casos clínicos, agora ficou bem mais fácil, né? O paciente 1 é aquele paciente secretivo, traqueostomizado, pós-lesão neural, que ele não interage, ele não consegue ter essa reação. Secretivo, deu uma tossida, obstruiu a via aérea, coitado, não conseguiu nem pedir por ajuda, evoluiu com parada cardíaca. Prontamente a gente trata ele, resolvendo a hipóxia que esse paciente está passando, certo? Então troca o traqueóstomo dele. Segundo caso, completamente diferente do primeiro. É um paciente grave, péssimo, cheio de comorbidade, amikacina, nora, polimixina, sedado, em ventilação mecânica, com hiperpotassemia, 6,5, vai fazer diálise. Então, esse daí é típico paciente ruim que tem na UTI. É aquele paciente mais grave, com disfunção de múltiplos órgãos, que não está evoluindo bem. Esse paciente, se parar, é um paciente que para por acidose metabólica, certo? Então, a gente já tem e já sabe como reverter essas causas. Terceiro paciente, aí talvez tenha pego um pouco na imaginação da galera, certo? É um paciente oncológico, evoluiu com necessidade de intubação e catéter venoso central, e se apresenta taquicárdico, assincrônico, se apresenta com necessidade de noradrenalina em doses crescentes. Esse paciente, ele parou por pneumotórax, certo? É um paciente que fez um acesso central oncológico, né, provavelmente consumido, a costela muito ali próxima, a pleura muito próxima da pele, facilita muito um problema de punção de central, que é o pneumotórax, certo? A lesão inadvertida da pleura. Então a gente sempre tem que prestar atenção nisso, e esse paciente sempre evolui desse jeito, taquicárdico, pressão caindo, aí você vai juntando as peças, né? Ó, fez um central, a ausculta está reduzida, dá para ver um pouco também de alguma imagem no ultrassom da pleura que não está mexendo direito. Então junta as peças e faz a drenagem, né? Faz a punção de alívio, não espera o raio-x para confirmar. E o paciente 4 aí está na cara, né? Esse daqui, para quem errou os outros, esse daqui ficou muito fácil. Esse daqui evoluiu com hipovolemia, né? Um paciente que sangrou por cima, sangrou por baixo, também evolui taquicárdico, também evolui com queda de pressão. São dois pacientes, o 3 e o 4, são dois pacientes que dão sinais que vai dar problema, certo? Diferente do 1, que estava tranquilo e do nada parou, diferente do 3, do 2, que todo mundo sabia que ele podia parar a qualquer momento. Esses casos clínicos, eles foram inventados, certo? Mas são exemplos de pacientes que ocorrem muito frequentemente no dia a dia da UTI, e são pacientes que vocês merecem dar essa atenção no início do plantão. A gente tem que chegar no plantão e dizer, ó, se esse paciente parar, é por causa disso. Se esse paciente parar, é por causa disso. Se esse paciente parar, é por causa disso. Então, no início do plantão, recebeu o plantão, a gente já sabe como é que está a situação de todos os doentes, e se porventura alguém tem uma parada cardíaca, todos devemos saber o que conduzir durante essa parada cardíaca, certo?
Às vezes é chamar carrinho ajuda e um tubo. Às vezes chamar carrinho ajuda e bicarbonato, certo? É já chegar sabendo o que fazer. A gente terminou aqui a primeira parte, certo? Apesar de ser uma aula de parada cardíaca, para muitos deve ser tranquilo, tá? Já saber o que fazer. A ideia aqui foi juntar casos clínicos, certo? Juntar e fazer uma revisão certinha de tudo isso, para deixar bem claro a condução da parada cardíaca. Não é só chegar a fazer as compressões torácicas e achar que a adrenalina vai resolver tudo, certo? É saber direitinho quais são os casos que tem que desfibrilar, quais são os casos que tem que tratar a causa dessa parada cardíaca. Espero que vocês tenham gostado, eu estou muito feliz com o resultado disso tudo, tem muita gente falando bem dos vídeos, eu fico muito satisfeito, muito agradecido. Não deixem de seguir no Instagram, certo? Se inscrevam no canal, faz as compressões torácicas aí no like. Fiquem com Deus, até a próxima, valeu!